banco não precisa de 3 parcelas para fazer a busca e apreensão do seu veículo. Com uma única parcela em atraso, já é o suficiente para o banco ajuizar uma ação de busca e apreensão e um oficial de justiça está arrombando o seu portão para poder pegar o carro. Quantidade de pessoas me confidenciando a tristeza de que, poxa, eu escutei orientação disso, escutei orientação daquilo, de esconder o meu carro, de parar de pagar para o banco tentar vir negociar. Uma parcela atrasada já dá direito ao banco de ajuizar essa ação de busca e apreensão. Mas agora vem a parte que ninguém te explica. O fato dele ter apreendido o seu veículo não significa que o jogo acabou. Não significa que você perdeu o jogo. Eu sou Augusto, advogado especialista na defesa do executado. Nós estamos num país hoje em que mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Não estou dizendo, obviamente, que 80% perdeu o controle. Não, mas é um dado extremamente relevante. Eu vou te explicar aqui nesse vídeo o que realmente acontece quando o banco apreende o seu veículo. Quando você financia o carro, tem essa alienação fiduciária, a propriedade do carro é do banco, a posse é sua. Isso é básico, isso não precisa nem ter dito. O que precisa ser dito existem situações jurídicas prévias da apreensão do veículo que o banco é obrigado a seguir. Por exemplo, uma notificação para você. Essa notificação ela é extrajudicial. É o banco avisando, olha, fulano, existe aqui uma dívida, você está devendo ao banco, você está devendo essas parcelas e essa notificação, ela não pode ser genérica, ela precisa ser específica. Tem que falar o seu contrato, precisa falar as parcelas atrasadas, não necessariamente o valor, mas precisa conseguir pelo menos identificar o contrato, o veículo, a parcela, não pode ser algo genérico. E ela precisa ser enviada para o seu endereço correto. Ou seja, isso aqui é muito sério. Se ela enviou, se você se mudou, e você avisou ao banco, por exemplo, eu fiz um novo empréstimo. Nesse novo empréstimo existe um novo endereço. Se esse novo endereço ele é diferente do endereço da alienação do veículo e o banco enviou a notificação para o endereço anterior, você tem carta na manga para discutir a constituição da mora aí. Ou seja, você tem carta na manga para brigar contra o banco e tentar reverter essa apreensão, tentar reverter esse processo de busca e apreensão. Porque veja, muita gente fala, deixa pra lá, o banco já levou o carro, esquece. Não tem como esquecer isso, porque não necessariamente a dívida está quitada. A busca e apreensão, a causa era 100 mil, 120 mil, o carro 80, 100. Mas da mesma forma você vê o contrário. Eu já vi, por exemplo, um caminhão de 800 mil e a dívida, a busca e apreensão ser de 300, leva o caminhão e aí? E aí que o banco tem a obrigação legal de lhe ressarcir. E se o processo de busca e apreensão ele for extinto, aí é melhor ainda. Não só ele tem a obrigação de devolver o carro, devolver o caminhão, tá? Como se ele vendeu, ele tem que lhe ressarcir, inclusive com multa. Mas vamos voltar aqui. A notificação ela é obrigatória. Tá? Ela é obrigatória para constituir em mora. Ou seja, o banco vai dizer, ele está devendo a partir dessa notificação. Se você consegue bater nessa notificação a ponto de desconstituir a mora, você quebrou o processo de busca e apreensão. O juiz nem me ouviu, escutei muito isso. Eu nem sabia desse processo. E não sabe, porque o processo é em sigilo. Pelo amor de Deus, o processo ele é em sigilo. O banco, com uma parcela em atraso, isso aqui é muito sério. Eu vou entrar com eu vou tentar baixar essa parcela. Não vou pagar para o banco tentar negociar comigo. Pelo amor de Deus, o banco já vai entrar com essa ação em sigilo. Tu nem fica nem sabendo. Aí manda um colega, um advogado, eu conheço fulano, dá uma pesquisada aí, vê se tu acha algum processo. Fica de olho, o processo ele vai estar em sigilo. O seu advogado, o seu amigo, ele não vai saber desse processo. Você só vai ficar ciente quando o oficial vier cuidar da sua casa, arrombar a casa e pegar seu carro. Então você precisa ter cautela para reverter isso. Cautela. E o prazo é extremamente curto. Eu preciso lhe instruir quanto a isso. Quando o seu carro ele é apreendido, acontecem duas formalidades.
procedimental e processual. Quando ele vem com o mandado e apreende o veículo, ele fez a apreensão do veículo, certo? Mas a partir dessa apreensão, se ele lhe entregou o mandado, ele citou você no processo. E isso é muito importante, porque da citação inicia todo o prazo de contestação, de agravo e etc. Inicia todo o prazo processual, tá? Mas a partir do momento em que o carro foi apreendido, independentemente da citação, pelo amor de Deus, independe da citação, você tem 5 dias da apreensão do veículo para purgar a mora. Por exemplo, já paguei 85% do contrato. Infelizmente, deu algum problema, entrei de férias, o boleto veio errado, não paguei, o processo veio, o carro bloqueado, o carro apreendido. Acontece, já aconteceu. E agora, eu quero quitar o processo, eu quero quitar o carro. Eu tenho esse dinheiro, eu quero quitar logo para não perder o carro. São 5 dias contados da apreensão e não são 5 dias úteis. Pelo amor de Deus também. São 5 dias corridos. Como assim corridos? Se foi apreendido na sexta-feira, você conta sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Se o último dia ele caiu no domingo ou no feriado, aí sim, pula para o próximo dia útil. Mas os dias corridos, eles contam o sábado e domingo, exceto se finalizar, domingo, tá? Domingo e feriado. Exceto se finalizar no domingo ou no feriado. Aí tudo bem, aí pula para o próximo dia. Se não for, vai contar todos os dias, tá? Se o domingo for no meio aqui, vai contar o domingo. Então, cuidado. Já vi processo em que o advogado contou prazo útil e perdeu a mora, e perdeu a purgação da mora, tá? Infelizmente. Tudo bem, então tem a purgação da mora. O que é purgar a mora? Essa aqui é uma agressão contra o consumidor. Porque, veja, da mesma forma que tem um caso, aquele consumidor, que ele tem condições de pagar, de poucas parcelas, a multa aqui, o processo é 10 mil, por exemplo. 10 mil reais o processo, porque só tinha o finalzinho das parcelas. Tem esse tipo de cliente. Mas em contrapartida, que a gigante maioria, a gente está num país que infelizmente a dívida, os juros são altos, a gente não consegue, enfim, não tem educação financeira básica, e eu entendo isso, eu passei por isso, tá? A gigante maioria não tem condições de pagar. Então veja, se você está atrasado por não ter condições, você imagina ter que quitar toda a dívida. Eu não falo quitar as parcelas em atraso. Pelo contrário, a purgação da mora você paga as parcelas que vão vencer. E se já está no processo, purgar a mora, aquele valor do processo já está incluso. Os honorários do advogado, inclusive. Ou seja, é horrível essa situação, tá? Tá, então, Augusto, o que é que eu faço? Se você não tem condições de purgar a mora, o seu único caminho agora é tentar reverter a apreensão. Aqui existem 2 ataques iniciais, a contestação e o agravo contra a decisão que deu a liminar para apreender o veículo. São 2 ataques imediatos. E qual é o prazo que eu tenho disso? Eu estou correndo, o que é que eu faço? Lembra que eu falei da citação? Quando houver a citação, ele entregou o mandado, você tem 15 dias, agora úteis, aqui são úteis, para fazer sua defesa processual. Tá, mas eu não recebi o mandado, ele aprendeu numa blitz, ele aprendeu na rua. Então você não foi citado ainda. Isso é bom, tá? A gente pode utilizar esse prazo para conduzir o processo para uma indenização, por exemplo, certo? Isso aí, obviamente, vai de caso a caso, estratégia a estratégia. O que você não pode fazer é deixar de lado. Isso é óbvio. Porque no mínimo, você vai ter as custas dos advogados para pagar. No mínimo. Tá, tudo bem. Então, quando ele vier na minha casa, oficial de justiça, eu faço o quê? Chama a polícia? Provavelmente ele já vai vir para a polícia. Ou seja, o consumidor é tratado como um criminoso. Isso para mim é uma tristeza. Eu acho isso aí um absurdo. Mas, infelizmente, é o que a lei permite. Então, quando o oficial vier, não tem o que fazer, não vá brigar com ele, que ele está resolvendo, ele está cumprindo uma ordem judicial. Mas entenda, tem como resolver. Eu já vi veículos leiloados, e o processo de busca e apreensão ele foi improcedente, ou seja, o consumidor venceu. E aí tem toda uma questão de indenização, multa e etc. Mas há como resolver. O que não tem como fazer é quando o processo já está extinto,
Já transitou em julgado, você deixou para lá, não se defendeu, então a discussão da busca e apreensão encerrou. O que vai ser feito pós-trânsito em julgado, aí já é outras questões, que é obviamente analisar contrato, ver se tem multa, ver se tem direito, dinheiro a ser ressarcido, toda uma análise que demora muito, que é uma complicação muito maior, mas que obviamente ainda é possível reverter alguma coisa, ressarcir alguma coisa. Mas no momento da apreensão, você buscar resolver, você maximiza as suas chances de sucesso.